Olá, eu sou o engenheiro civil Pedro Henrique Leles Brito, formado pela Universidade Federal da Bahia. Nesse vídeo, eu irei apresentar para vocês uma planilha que permite dimensionar muros de arrimo com perfil trapezoidal, como esse daqui, dessa ilustração. Veja que essa planilha é composta por 3 tabelas: tabela de entrada de dados, tabela de saída de dados e tabela de verificações. As únicas células que precisam ser preenchidas pelo usuário são essas daqui da entrada de dados. Após preenchê-las, a planilha irá gerar uma série de resultados que serão apresentados aqui, na saída de dados e na tabela de verificações. A primeira informação que você deve fornecer para a planilha é referente à sobrecarga. Se existir uma sobrecarga atuando aqui sobre o talude que está sendo contido pelo muro, você deve informar o valor dessa sobrecarga nessa célula aqui. Se não existir sobrecarga nenhuma, basta inserir o valor igual a zero. Em seguida, é preciso informar as propriedades geométricas desse muro. E essas propriedades geométricas são: altura H1, que é a distância da seção A' até o topo do muro; altura H2, que é a distância da seção B' até o topo do muro; esse comprimento B1, que é a distância do ponto A até o ponto A'; e esse comprimento B2, que é a distância do ponto B até o ponto B'. Em seguida, é preciso informar as propriedades dos materiais que compõem esse muro e também do solo que é contido por esse muro. E essas propriedades são: ângulo de atrito do solo, ângulo de atrito entre o solo e o muro, também conhecido como ângulo de rugosidade do muro, ângulo de inclinação do terreno adjacente, que é o ângulo que esse talude forma com a horizontal, peso específico do solo, peso específico do material de que é feito o muro, que pode ser, por exemplo, alvenaria de pedra ou concreto ciclópico, tensão admissível do solo, tensão admissível do material de que é feito o muro. Veja que várias células dessa planilha possuem esse tracinho vermelho no canto superior direito. Isso significa que essas células possuem comentários que podem ser acessados posicionando o cursor do mouse sobre elas. Então, por exemplo, se você não sabe o que significa esse X muro aqui, basta posicionar o cursor do mouse sobre a célula onde está escrito X muro, que irá aparecer esse balãozinho dizendo que se trata da coordenada horizontal da linha de ação da força-peso do muro, e que essa coordenada é medida a partir do ponto B. Ou seja, esse X muro aqui é a coordenada horizontal do centro de gravidade desse muro, medida em relação ao ponto B. Se você não sabe, por exemplo, o que significa esse Y, basta posicionar o cursor do mouse na célula onde está contido o Y, que irá aparecer esse balãozinho dizendo que se trata da altura do ponto de aplicação da força de empuxo, e que essa altura é medida a partir da seção B'. Note que a planilha calcula todas essas grandezas em relação à seção A' e também em relação à seção B'. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu não irei explicar detalhadamente cada uma dessas grandezas. Eu simplesmente vou passar o cursor do mouse sobre essas células e vocês leem aí no balãozinho o que significa cada uma delas. Eu irei explicar para vocês agora sobre as verificações que são feitas por essa planilha. Essa primeira verificação, em relação aqui à seção A', diz o seguinte: pelo menos metade da seção A' deve estar comprimida. E essa condição é obedecida quando essa grandeza aqui C se encontra dentro desse intervalo de B1/6 e 5B1/6. Essa outra verificação se trata da máxima tensão de compressão atuando na seção A'. Essa máxima tensão de compressão, que é esse valor aqui, deve ser menor ou igual à tensão admissível do material de que é feito o muro, que é esse valor informado aqui na entrada de dados. A planilha verifica também a segurança contra o tombamento.
E essa segurança contra o tombamento é verificada da seguinte maneira. A planilha pega o momento estabilizador, divide pelo momento de tombamento e verifica se essa razão é maior ou igual a 2. A planilha verifica também se a altura H1 é menor ou igual à altura H2. Por falta de atenção, o usuário pode inserir aqui na entrada de dados um valor para a altura H1 superior à altura H2, o que é um absurdo. Porque veja bem, a altura H2 deve ser maior ou igual à altura H1. Se por acaso o usuário inserir aqui na entrada de dados um valor para H1 superior a H2, irá aparecer esse aviso aqui de não ok na tabela de verificações, para que o usuário venha aqui na entrada de dados e faça a correção. A planilha verifica também se B1 é menor ou igual a B2. Veja que B2 deve ser maior ou igual a B1. Se por acaso o usuário inserir aqui na entrada de dados um valor para B1 superior a B2, irá aparecer aqui na tabela de verificações esse aviso de não ok, para que o usuário volte aqui na entrada de dados e faça a correção. Aqui a planilha verifica se pelo menos metade da seção BB' está comprimida. Essa condição estará garantida se esse C aqui estiver dentro desse intervalo de B2/6 e 5B2/6. A planilha verifica também se a máxima tensão de compressão atuando na seção BB' é menor ou igual à tensão admissível do solo. Ou seja, essa máxima tensão de compressão aqui na seção BB' deve ser menor ou igual à tensão admissível do solo, que é esse valor informado aqui na entrada de dados. Se essa condição for obedecida, estará garantida a segurança contra a ruptura do solo de fundação. A planilha verifica aqui também, em relação à seção BB', a segurança contra o tombamento. E o que ela faz? Ela pega esse momento estabilizador, divide pelo momento de tombamento e verifica se essa razão é maior ou igual a 2. Se for maior ou igual a 2, estará garantida a segurança contra o tombamento. Aqui a planilha verifica a segurança contra o deslizamento. E como é que ela faz isso? Ela pega essa componente horizontal da força resultante R, majora por um coeficiente de majoração igual a 1,5 e verifica se o valor é menor ou igual a VR, que é a componente vertical da força resultante R, multiplicada pela tangente do ângulo de atrito do solo. Então veja bem, aqui na seção BB' atua uma força resultante R, que eu estou chamando aqui nessa planilha de R. O que a planilha faz? A planilha calcula a componente vertical dessa força resultante R e também calcula a componente horizontal. E o que ela faz para verificar que não irá ocorrer o deslizamento desse muro? Ela pega essa força aqui, essa componente horizontal da força resultante R, majora pelo coeficiente de 1,5 e verifica se esse valor é menor ou igual ao produto da componente vertical da força resultante R pela tangente do ângulo de atrito do solo. Aqui embaixo a planilha também faz a mesma verificação que é feita desse outro lado. Ela verifica se B1 é menor ou igual a B2. Vamos fazer o seguinte agora. Veja que com essas propriedades informadas aqui na entrada de dados, o muro passa em todas essas verificações aqui. Vamos ver se ele continua passando se reduzirmos o valor de B1. Então vou reduzir aqui para 1,6. Veja que continua passando. Vou reduzir agora para 1,5. Continua passando. 1,4. Veja que para 1,4, para um valor de B1 igual a 1,4, o muro já não passa nessa verificação aqui do tombamento. Então, o menor valor para essa base B1 é 1,5. Depois de terminado de dimensionar o muro,
Se você quiser consultar o passo a passo de todos os cálculos que foram realizados, basta vir aqui nessa outra aba e consultar o memorial de cálculo. Aqui estará contido o passo a passo de todos os cálculos que foram realizados, de forma detalhada, contendo todas as equações e também várias ilustrações. Se você quiser imprimir esse memorial em formato PDF, basta clicar aqui nesse botão Imprimir Memorial. É gerado então um memorial de cálculo em formato PDF. Esse memorial é útil tanto para o estudante, que pode vir aqui e aprender como calcular um muro de arrimo com perfil trapezoidal, quanto para o profissional, que pode apresentar esse memorial de cálculo para o seu cliente. Para salvar esse memorial, basta vir aqui em Arquivo e clicar em Salvar como. Aqui você escolhe onde você quer salvar e escolhe o nome do arquivo. Vou colocar, por exemplo, muro de arrimo, o muro de gravidade trapezoidal. E clique em salvar. Pronto, está salvo lá na área de trabalho. Se você quiser editar esse memorial, por exemplo, se você quiser adicionar o logo da sua empresa ou seus dados profissionais, você pode inserir algumas linhas aqui e fazer isso. Você pode colocar aqui, por exemplo, seu nome, o seu CREA e o local onde será executado o muro. Para gerar novamente um memorial de cálculo em formato PDF, basta voltar aqui na primeira aba e clicar novamente no botão Imprimir Memorial. Será gerado então um memorial de cálculo com essas modificações que foram feitas. Aqui embaixo nós temos algumas observações e meus dados para contato. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da planilha.